Tá bom? Agora um recadinho top para vocês de um novo esporte que o Chimboca tá participando. Uma galera muito legal. O pessoal da Airsoft, um esporte muito interessante que eu tinha vários preconceitos. E quando eu fui conhecer, gente, que delícia. Que galera com ânimo, um astral maravilhoso, uma energia muito legal. E o pessoal da revista Radar, do meu amigo Evandro e do Zé, me convidaram aqui para poder estar fazendo parte desse negócio. Gente, essa revista é maravilhosa para você que quer entender sobre o que é o Airsoft e dos benefícios que ele traz para você. A galera muito bacana que tá lá, vem aqui saber sobre a revista Airsoft. Entra lá, pesquisa esses caras. Eu vou colocar o link deles aqui para vocês poderem acompanhar eles lá. E a minha tá fresquinha, ó, tá no saquinho. Eu vou abrir aqui. Evandro, irmão, que moral, hein? Obrigado aí. Show de bola. Tive com você, com o Zé lá. Uma galera com astral maravilhoso. E essa galera aqui, ó, eu quero vocês todos aqui no Chimbucando uma hora, hein? A gente vai fazer uma resenha muito legal. Cada um tem seu papel aqui de alavancar a revista. E a gente tem aí, toda vez, nossos encontros aí para poder ir lá se divertir, aprender mais sobre esse ramo de Airsoft. Já jogaram Airsoft, convidados? Nunca joguei. Ainda não? Já tá um Não. convite aqui para vocês, para conhecer esse negócio. É muito gostoso. E é completo, viu, gente? Os caras levam a sério. Você chega lá, parece que você tá, num campo de guerra. E é muito gostoso. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, é muito caro esse negócio? Não é não. Dá para investir uma grana, claro, mas é acessível, dá para você participar e é super responsável, viu? Lá eles dão toda a instrução aí para você não achar que vai lá pegar armas e tudo mais. E os caras são sérios de verdade. Então vale a pena conhecer esse mundo do Airsoft lá. E claro, revista Airsoft cobrindo todos os eventos deles, tá bom? Evandão, um abraço, irmão. Zé, tamo junto, brother. Então vamos agora para os meus convidados. Que prazer ter vocês aqui. Ana e Enzo, queridos. Vocês. Prazer é Obrigado pelo nosso. convite. Que legal, hein, meu? Trazer vocês aqui. Eu tenho acompanhado vocês aí por alguns motivos próximos que estão nos interligando aí. Mas aí já faz alguns meses que eu venho observando vocês. Vocês estão despontando, hein? Vocês estão indo para um caminho de muito sucesso. Parabéns. E aí, claro, vocês terem aceitado estar aqui com a gente, um privilégio. Muito obrigado, viu? Não, legal. A gente que agradece pelo convite e é isso, né? A gente está se movimentando e é muito legal estar aqui, tendo a oportunidade de legal. conversar, né? E a gente gosta muito dessa troca, sempre gostamos, né? Isa? É uma coisa que faz Sim. parte da gente, esse movimento. A gente é jovem, então a gente gosta de se comunicar mesmo Muito e bom. estar aqui para falar, né? De tudo. E a gente também é muito apaixonado pela profissão, por tudo, então acho que vai ser um papo bem legal. A gente tem muito a acrescentar, você também tem muito a acrescentar pra gente. Show de bola. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, quem que é a Ana, quem que é o Enzo, e eu vou entrar na história, como é que vocês se conheceram, como é que vocês Bora lá, resolveram. bora lá. Então, fala um pouquinho da Ana, fala um pouquinho do Enzo, vamos lá. O espaço é de A vocês. gente adora essa história, né? Porque foi uma coisa muito. Assim, primeiro, quem é a Ana, né? Quem é a Eu. Ana? É difícil, né? É engraçado. A gente fala tanto, a gente é tão Verdade. comunicativo, mas quando chega na hora de falar da gente, a gente dá É, uma. Puta, quem é a Ana? Tá é. bom, vai. A Ana não é só arquiteta, a Ana é um compilado de Tem coisas boas, né? E a muita gente se coisa. limita, às vezes, de falar de nós mesmos, né? Se limita. Então, assim, a Ana, primeiramente, né, muito nova, tem 25 anos. Novinha. Eu entrei na faculdade, assim, bem nova, né? Legal. Então, eu sempre fui um ano adiantada na escola, então eu já entrei pra Você terminou cabeça com quantos mesmo. anos? A gente terminou em 2022 a faculdade? Final de 21. Então eu Vocês terminei com fizeram 21 juntos? anos. Ela entrou com 17 anos então na essa história já faculdade. tá aí, já, né? Já tá aqui. Conta pra nós, como é que foi isso? Então, e aí eu entrei muito nova na faculdade e tal, sempre, meu pai é engenheiro civil, então Olha eu que legal. sempre tive a inspiração dele, né? Bacana. É engraçado que quando eu era pequenininha eu já montava Lego, já desenhava casa, e, enfim, e sempre foi assim. Depois, no ensino médio, eu dei uma viajada ali, assisti muito Grey's Anatomy, queria ser médica, Uou! mas assim, nada a ver. Eu Aí só assisti 2 vezes. Só. Eu nunca assisti. Nossa, é bom foi... demais, assista, cara. Cara, foi tipo assim, viagem mesmo. Eu prestei um vestibular pra Que legal. medicina, só que eu ia sair muito cedo da escola, eu ia sair com 16, 17 anos. Caramba. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer cursinho. Quer saber? Deixa eu retomar ali o que eu falava a vida inteira que eu queria ser. Sim. Se der certo, beleza. Se não, eu sou nova, paro e tento outra coisa. Cara, no primeiro semestre da faculdade eu me apaixonei de uma forma assim que eu falei, cara, é aqui que eu tinha que estar, não tem outro jeito, é o meu mundo, né? E aí foi aí que a gente se conheceu, né, Isa? Então fala um pouquinho de você e já engata aí a nossa história, a nossa conexão aí. Bora Que lá. legal.
Bom, eu tive também uma infância parecida com a da Ana, eu sempre fui apaixonado pela arquitetura desde pequenininho. Eu, com 5 anos de idade, já Certo. falava que ia ser Que arquiteto, legal. já montava cidade com caixa de suco, pegava umas tábuas de madeira na rua para pintar rua e fazia arbusto com palha de aço. Então, eu sempre fui muito apaixonado, sempre soube o que eu queria. Então, eu já saí da escola também focado na arquitetura e entramos na mesma faculdade. A Ana entrou, acho que você até atrasou, eu acho, foi um mês Eu depois, não atrasei porque eu foi? estava na vibe da medicina, né, É, então, Caramba, então hum, você estava pensando mesmo estava em fazer isso. é, mesmo. Assim, a gente geralmente entra na faculdade a gente faz o vestibular no final do ano para entrar no próximo. Tá. Eu, no final, até dezembro, eu estava tentando medicina. Como eu não passei para nenhuma faculdade, falei: "Quer saber?". Em janeirão ali, eu entrei nas faculdades que estavam ainda abertas, a Belas Artes, né, inclusive foi a faculdade que a gente Que fez, legal. sempre Muito foi bom. uma das faculdades que eu queria muito fazer de arquitetura e estava com a inscrição aberta. Eu falei: "Cara, é realmente ali a oportunidade me chamando, então eu vou tentar". Então foi isso. Então eu entrei, tipo, exato, um mês depois que as exato. aulas começaram. E aí a ideia, ainda assim, a nossa empresa não estava nada decidida, né? A gente foi ser Tá. amigo, a gente sempre se deu muito bem desde o início, a gente ficou Faziam os amigo. trabalhos juntos, estavam Então, muito ainda não, conectados? ainda não. A gente fazia um ou outro trabalho em grupo juntos, que a gente Tá, ainda era de grupos meio distantes, né? Eu era de um grupinho, ela era de outro, mas a gente sempre foi muito amigo. tá. Até que a faculdade passou a fazer. A gente tem uma matéria na faculdade, uma matéria de projeto. Então a gente fazia projetos, Legal. era individual, passou a ser em dupla. E aí a gente Hum, passou a fazer projeto em dupla. Então, desde o dia que a gente passou a fazer projeto em dupla, deu super certo. A gente tem o mesmo vo mindset, eu acho que do tá. jeito de pensar o projeto. Isso é E importante pra nossa área, É né, meu? Você muito, tá exato. muito. alinhado. E a gente se deu muito bem. Nossa, eu lembro que esse nosso primeiro projeto em dupla foi maravilhoso, deu super certo, e a gente falou, nossa, a gente tem jeito. E dessa já surgiu a brincadeira. Nossa, a gente podia fundar um escritório Não, nosso, né? inclusive, a gente ganhou uma menção honrosa no nosso É, primeiro projeto, já exato. ali dentro da faculdade, as dinâmicas que tinham internas. Então, tipo, primeiro projeto em dupla, a gente tinha já testado duplas. Antes da gente ser Uhum, dupla, a gente tinha feito dupla com outras pessoas, né? exato. E aí, quando a gente se juntou, cara, foi Rolou a Deu uma super conexão coisa. ali. certo. Cara, só 10, né? Exato. E aí, os dois sempre tiveram uma mente muito empreendedora, né? Eu lembro até Tá. que na época a Ana me levava para casa às vezes e a gente comentava: Nossa, vamos abrir um escritório. Qual o nome vai ser? Vai ser nosso sobrenome? Ah, vai ser Camarota Salles? Não, vai ser Salles Camarota. A gente tava vendo qual a ordem. Mas ia ser muito legal se a gente abrisse. Os dois tinham essa veia empreendedora, que era, inclusive, algo que eu considero que não é cultural na Uhum. faculdade de arquitetura você ter essa vontade de abrir um escritório. Tá. Muita gente na arquitetura acaba seguindo por um ramo de trabalhar para um O escritório lance do estágio, grande. assim, ou não? Não, é que o mercado ele te molda a almejar nomes, referências, né. Tá. Então, cara, eu quero Trabalhar pra meu ganhar sonho é experiência. trabalhar com tal cara, Ah, É, entendi. meu exato. sonho é estar no estúdio X. Entendi, entendi. E a gente, assim, acha os caras muito legais, muito nossa, tudo. Mas, cara, a gente pode chegar lá, né, Cara, você estudou e se facilmente. preparou pra isso E a até. gente também, como eu disse, a gente sempre teve essa veia. Eu acho que não é nem questão de certo ou errado, mas a gente sempre quis ter nosso escritório, nossa assinatura, né? Tá. E isso estava sempre muito forte da gente. Tanto é que a gente começou a trabalhar aí ainda na faculdade. A gente aí pegava umas obrinhas como estágio mesmo. Tá. Quem assinava, inclusive, era o pai da Ana. Então, o escritório aí estava nascendo antes mesmo da gente se formar, né? Então, a Tá. gente já se formou já com experiência de obra. Mas vocês não acham que esse feeling de empreender, ele é importantíssimo? Porque a maioria das pessoas, assim, ou grande parte delas, eles querem ir para o CLT, eles querem um espaço ao sol para ter a tal da experiência. E eu Exatamente. também, quando eu fui fazer uma brincadeira na casa de um colega que eu fiz minhas primeiras prateleiras, que virou um closet do nada, eu nem imaginava, e eu, em hipótese nenhuma eu pensei em procurar emprego na marcenaria. Eu já fui abri o MEI e fui para meti as caras e comecei a trabalhar por conta na garagem de casa. Então eu acho que para quem tem a ver empreendedora, eu que comecei a vender geladeira lá com meus 13, 14 anos, que comprava para pintar e reformar para vender, eu acho que já tava ali, sabe, esse negócio empreendedor. É muito Então eu importante, acho que é. vem da pessoa mesmo, né? E E vocês, assim, pelo eu jeito, vocês acho têm isso. exato, e eu acho muito importante também a gente incentivar as outras pessoas. Tanto é que na É, faculdade mesmo, eu lembro que eu até eu fui
cofundador da Belas Artes Júnior, que é para você incentivar os jovens empreendedores. A gente tinha uma aula que era de Desculpa, esse é um projeto da Belas Artes? Eles dentro, Da é uma Belas criaram? empresa Artes, é. júnior dentro da E Belas você Artes. ajudou Eu ajudei a a fundar. trabalhar Quem isso? fundou, na verdade, foi o Lucas, que foi Tá. também um colega meu da Colega da faculdade. faculdade. E ele me chamou logo no início, meu, vamos lá comigo, porque ele me ouviu Que falando do meu legal, projeto cara. de empresa pro professor de empreendedorismo na época e falou, cara, esse cara tem Vocês tinham um potencial. professor de empreendedorismo Então, na a gente época? tinha, mas assim, nos primeiros Porque semestres, tipo, algumas aulas, muito Não pouco. era foco E tá, assim, ainda. muito. falava-se pouco Pra ainda. mim, no Sim. time errado. Porque, assim, nos primeiros semestres, você não sabe o que tá acontecendo. Você não. Pô, tinha gente que não entrou na E era faculdade sem no saber o que era começo. uma planta baixa. E era, tipo, no Ah, primeiro, segundo semestre. O que entendi. eu acho que tem que ter aula de empreendedorismo, que talvez a grade deve ter até mudado hoje, que a gente tem, né, uma maturidade muito melhor e se fala muito mais de empreendedorismo, Tá. seria, pô, lá pros últimos semestres, né? Que Ótimo. você Que você tá. já tá pensando de verdade o que fazer da vida, né? Exatamente. Lá no começo você tá perdido ainda. Você não sabe, né, nada sobre o Verdade, mundo ainda, verdade. né? Muita gente que Então. sai no primeiro semestre, porque muita gente tem uma ideia da arquitetura que às vezes não corresponde ao que ela vive, e aí muita Entendi. gente no primeiro semestre, nossa sala cortou pela metade, do primeiro pro segundo Uou, semestre. olha aí que Sim, interessante isso. acaba muito rápido, né, assim, a turma você vê ela se desfazendo, assim, nos primeiros, e aí você chega lá no final, né, de uma turma de o quê? 100 alunos, chega a A gente 20. se formou com. Aí vai juntando as salas, aí a gente se formou com 50. Mas é porque foi juntando, né? Tá, Os períodos, enfim. entendi. Foi Até ajustando. para agregar É, uma turma mesmo para exato. poder Mas é fazer. realmente, foi isso que a Ana falou. A gente começa com 100, termina com 20, aí eles vão Mas é uma reajustando. faculdade, a arquitetura é uma faculdade bem desafiadora, assim, então a gente vê isso realmente nos números de quem fica, né, com a Sim. gente na São, turma. são 4 ou 5 anos? São 5 5 anos, anos. e a gente até brincava que era arte, tortura e terrorismo, não. Uou, É, Então, a gente brincava muito disso. Porque, cara, é muito puxado. Assim, quem não tem a oportunidade de só estudar, que tem que trabalhar, que foi o caso de nós dois por muito aí tempo, vocês trabalhavam, desde o primeiro semestre sempre trabalhamos. tá, não na então, área, eu faziam Na outras área, coisas. na estágio. área É. Ah, sempre. tá. Eu E o trabalhava com estágio meu começa em que pai. ano da arquitetura? Cara, na verdade, você tem um estágio obrigatório para se formar, né? Então, ali nos Tá. últimos semestres, você tem que É, estar com alguma A coisa. quantidade de horas? Quantidade mas de as horas. empresas, elas costumam pegar depois do terceiro semestre. É Entendi. que a gente sempre, como a gente sempre foi Vai a milhão. Fora a da. milhão, Meio eu com doido. 18 anos bati na porta de uma construtora, já conhecia o trabalho deles, aí eles me chamaram para trabalhar lá no primeiro Olha aí que semestre, aí legal. fui, entendeu? Aí E eu sempre fui inquieta, assim, mesmo, todo mundo olhava e falava, mas você não precisa trabalhar. Eu com 15 anos já ficava, nossa, lá na minha casa, falando, meu, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E meu pai tinha uma empresa, aí eu falei, não, pai, deixa eu fazer alguma coisa e tal. Aí ele começou a me dar umas funções administrativas dos 15 aos 18. 18 anos, cara. Ah, então desde o 15 você já, já entende que você trabalha, já tava ali Sim, concebendo. porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Tá. Então, eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu detesto pedir, sabe? Eu odiava pedir dinheiro pro meu pai, queria fazer Sim, minhas coisas, queria ter meu dinheiro, meu trabalho e tudo. certo. Então, desde os 15 eu trabalho no ramo, Boa. né? Mas eu fazia o setor administrativo. Depois, quando eu fiz 18 anos no dia do meu aniversário, eu tava na porta da autoescola porque eu queria tirar a Eu carta de fiz isso qualquer também. jeito, de qualquer jeito, de qualquer. A moça, não, mas você não consegue porque o Detran ainda precisa ser o dia seguinte, senão você É. não consegue dar entrada. Falei, cara, mas como assim? Eu esperei esse dia por 18 anos. Aí fui, tirei minha carta super rápido. Assim que tirei a carta, meu pai também teve a condição de me dar um carro, fiquei super feliz. Deu a chave na minha mão. No dia seguinte, eu estava dentro da obra, Que sozinha. legal. E assim, sozinha não, vai. Na primeira semana ele foi comigo, me apresentou tudo e tal. Na semana seguinte, filha, eu tive um problema, você consegue ir lá tocar pra mim, ir lá falar uns negócios? Eu falei, Que vou. legal. Então, tipo, 18 anos, eu, mulher, Meu, sozinha, tocando você obra. ainda conseguiu usar a empresa do seu pai já como um trampolim para Com sua profissão, né? certeza. A Isso ajudou gente, muito, acredito. cara, é como a gente sempre escuta falar, e eu acho que é muito verdade. É, como que é? O teto dos nossos pais é o nosso piso, né? Tipo, Sim, então a sim, gente tá sim. muito acima Sim, deles, sim. né? Eles preparam Tipo, muito a caminhada, né? exato. Então, acho que nós dois tivemos essa estrutura familiar muito grande no sentido de nos levar onde a gente tá hoje, que é o nosso ramo da construção civil, Tá. sabe? É, Seu pai é da área também? meu pai, ele é da área, minha família teve construtora um tempo atrás, Tá, mas eu não cheguei a conhecer a construtora. tá, Eu tinha acho que 7 anos, eles já pararam de trabalhar. Mas sempre tive muito contato, né? Então, certo. meu pai, depois que fechou a empresa, ele foi ser corretor de imóveis, então por isso que eu Tá, sempre tive contato com essas tá. construtoras, então isso foi essencial. Mas eu acho que essa experiência da Ana foi muito importante também para o escritório,
Porque Uhum. eu tive muita experiência de estágio em alguns escritórios que eu passei ao longo da minha vida antes de entrar na Camarota, Tá, de abrir a empresa, né. Então quando a gente começou a trabalhar junto, eu tinha muita experiência de projeto e ela tinha muita experiência com obra. tá. Então um foi aprendendo com o outro. Ela foi aprendendo comigo com projeto, eu fui aprendendo com ela com obra, Sim. principalmente porque ela não é brava na obra, então isso é Isso é isso é um fator muito Sou brava na importante. vida, né? Mas ajuda. Você tem uma Ajuda, personalidade Ajuda, forte ajuda. ali Não, nesse meio. e convenhamos, né, Ana? É complicado. Não é tão simples. Infelizmente, nós temos um sim, machismo muito grande sobre, né, dentro da obra. Então, eu já cansei é, de ver arquitetas, engenheiras sim. chegar na obra, assim, mais quando eu estava no comercial, né? Meu, se não se impõe, você é engolido, Exato. né? Você é E engolido. novinha também, né, a gente o quê? É, 20 anos na obra, os 2, É, nós então, 2. eu com 18 anos, esse episódio que meu pai falou, cara, vai, preciso de um favor seu lá, preciso que você fique olhando. Uma atividade que estava rolando lá com o encarregado dele era uma tarefa relativamente simples. Mas eu já, né, com aquele jeitão, eu já gosto de quer entender pôr a mão, quer e quero falar. saber o que que tá acontecendo. E aí, eu lembro que era tipo, a gente estava trabalhando em 2 prédios, um perto do outro. E Certo. aconteceu um problema no outro, que a mão de obra que tinha lá não conseguia resolver. E Entendi. aí eu estava com o encarregado nesse outro lugar, o pessoal do outro prédio me ligou: "Ah, aconteceu isso, isso". Eu falei: "Tá bom, eu vou pedir pro meu encarregado ir até aí". Eu pedi pro encarregado ir até lá, ele falou: "Não". Eu falei: "Não?". Falei: "Ca não, maior paciência", expliquei: "Eu preciso disso, disso, por causa disso". "Não, mas eu não vou, porque você não manda em mim, não respondo a você". Nossa. Aí eu falei: "Espera aí, então você pode pegar suas coisas e ir embora, e depois você passa lá pra pegar sua carteira no escritório, tá bom?". Aí ele ficou olhando assim, eu falei: "Falo muito sério, pode tirar o uniforme da empresa, pega suas coisas e não precisa me". Liguei pro meu pai, era o melhor encarregado que meu pai tinha. Falei: "Ó, aconteceu isso, Nossa. isso, isso e isso. E ou você sustenta ou ninguém nunca mais vai me respeitar". Ele falou: "Não, tá sustentado. Você me ferrou um pouco? Talvez, mas tudo bem, a gente arruma". Certo. Ele sustentou e foi aí. Cara, se eu não tivesse feito isso, ninguém ia me respeitar, muito novinha, É. mulher muito novinha na obra, cara. Então foi aí, foi minha primeira oportunidade, tipo, primeira semana de obra eu tive que fazer isso. Depois, graças a Deus, tudo sob controle, todo mundo começou a entender o que que eu estava fazendo lá, e que era sério, né, que não era uma Sim, brincadeira: "Ai, sim. da filha do chefe que vai fazer". É verdade. Não. E E você tem que tomar aí posse do negócio e falar: "Ei, mas ainda bem eu que vim meu aqui, pai eu tô aqui". sustentou também, né, ele É, ele teve esse entendimento que se ele não sim, fizesse isso também não ia ter credibilidade. é. E é isso, né, a gente cresce Então apanhando ela na chegou obra. já com os 2 pés na porta quando a gente juntou, né. Então quando a gente foi criando essa empresa, as primeiras obras, ela já estava totalmente confiante de si e tudo Sim, mais. E aí a gente foi se ajustando. Ela foi me passando muitos insights sobre obra, eu fui passando muitos insights sobre projeto e a gente foi aprendendo juntos. Então acho que isso ajudou bastante a gente nesse desenvolvimento da empresa, né. quanto tempo hoje tem a empresa de vocês, que é a como que é? Camarota Salles. Camarota A Salles, gente abriu o certo. CNPJ em setembro de 22. Tá. Então deve estar o quê? Uns 3. Vai fazer 4 anos esse ano. Tá. 3 Em anos e setembro, pouquinho, é. né. E vocês cuidam da obra como um todo, Sim, a gente faz o acompanhamento da obra, a tá? gente tem nossos Projeto e execução, parceiros, projeto de execução, a gente tem nossos parceiros Não que tá? temos mão fazem de obra obra. própria, então a gente Equipes, essas indica. coisas todas. Então você É. tem ali carteira de marceneiros, carteiras Isso, exatamente. civil, bom, enfim, todos eles, Então a né? gente Toda a faz todo o galera. processo de projeto e a gente também faz o acompanhamento. É um serviço à parte que a gente faz depois do projeto, Tá. mas a gente faz todo esse acompanhamento de obra, desde o início, tem Mas aí eu acredito relatórios. também que deve sair só, às vezes sai só o caderno, alguém toca, sai de tudo, né? O cliente ele acaba comprando várias partes do trabalho de vocês, né? Sim, Exato, Não só é. o completo, que é projeto, execução e o final, o acompanhamento, mas também, às vezes só o caderno, né? Às vezes acontece também. Sim, acontece. E acontece bastante de fazer: sim, "Ah, já eu quero o aconteceu. projeto, dá pra mim, eu me viro com o Tá, resto". Mas é muito legal tá, quando tem todo esse processo, porque a gente vive tudo muito junto com o cliente, né? A gente é. entra na intimidade dele. Então é muito legal a gente acompanhar esse processo também É, junto, porque a gente até brinca, né? Obra vai dar problema. vai. Vai dar. O que vai diferenciar é a capacidade de resolução. É, Então, se isso é vai ser resolvido verdade. ou não. Então, quando a gente está acompanhando, a resolução é muito mais fácil, né? É. A comunicação é muito mais fácil. Então,
A gente brinca que, assim, é muito importante a gente estar presente. E é muito legal você entregar a obra pro cliente com tudo bonito, Porque a decorado. maioria dos clientes que pegam só projeto, no final você vai olhar, descaracteriza alguma coisa, não fica, não tem aquele, né? Ana, eu tô vivendo uma experiência agora. Eu fui fazer uma visita com um cliente semana passada, um colega de algum tempo, e a pessoa me procurou. E aí ele teve uma experiência com uma empresa de móveis planejados e tal, e não entregou o combinado, por motivos N. E por algum momento teve um profissional como vocês que tentou vender o projeto como um todo Uhum. e acompanhamento. E por muitas vezes o cliente, ele acaba falando assim, eu toco, eu só quero o caderno, eu só quero o projeto 3D, ou eu só quero, sabe, essas coisas. Porque aí isso acontece comigo muito também, né? Não quer o acompanhamento. A Mariana, que é design de interiores, ela não faz o acompanhamento. Hoje ela vende um produto que é para vocês, arquitetos, que é o render só, ele ali um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, Conceito, né? aquelas imagens que vai andando e tal. A Mariana vem, hoje ela tá muito focada nisso. Legal. Então, o cliente não quis, pagar o acompanhamento. E aí o prejuízo desse cliente agora, que esse profissional deu problema, e ele tá com a obra em todas as áreas com um pepino atrás do outro. Então ele me procurou, ainda não quer um acompanhamento de um profissional como vocês, mas agora a gente tem que ir apagando incêndio, né? Para vocês, assim, o tamanho da importância de vocês ter esse projeto na mão e pegar na mão do cliente. Porque às vezes não é só o cara assinar o cheque, né? E pagar a obra toda. Mas os benefícios que é quando você se preocupa. Porque é você que vai falar com o marceneiro, você que vai falar com o pedreiro, com o eletricista, com o gesseiro. E muitas das vezes você acaba blindando, né, o cliente. Com certeza, o que o cliente às vezes não entende o valor ali do nosso trabalho no pós, né, projeto, que é o acompanhamento de obra, é que a gente já sentiu muito essas dores, que ele não precisa sentir. A gente já tem uma maneira de lidar, a gente já sabe o que deu errado, o que deu certo, porque a gente só faz isso, né? Então a É gente verdade. literalmente sabe o que vai dar problema. Então muitas vezes a gente consegue prever esses problemas, a gente consegue reduzir custo, Exatamente. porque Ó, isso assim. aí é uma palavra-chave, né? Redução de custos. Às vezes ele acha que está gastando um pouquinho a mais que você, mas o quanto que ele não economiza tem no Com caminho das certeza. pedras. A gente Com fala certeza. a porcentagem que um valor do projeto representa no total global da obra é mínimo. Então, É assim, a verdade. gente sempre reforça isso, porque o projeto, ele é tão importante quanto a obra, se não até mais, só que o valor agregado dele é muito menor do que o da obra. Então, assim, é muito importante, porque às vezes tem muitos, até clientes que não, na verdade, eu não culpo eles, mas eles não reconhecem esse valor do projeto, né? Muitos clientes vêm já muito focados na obra. Só Exatamente. que a gente tenta explicar a importância que é ter um projeto e quanto isso, esse custo, vai representar em economia na obra, né? Exatamente. É. Otimiza demais, né, assim, a gente pô, um exemplo simples que a gente sempre dá para os nossos clientes, paginação de piso. Cara, você vai comprar Cara, lá é por conta verdade. própria. É. Ah, lindo, maravilhoso, X metros quadrados. Não considera perda ou considera muita perda. Na hora que o Zé vai instalar, instala com uma paginação completamente errada, então perde muita peça, dá muito recorte. Não tem um Verdade. desenho, não tem um pensamento ali. E, cara, É. revestimento, eu dou um exemplo, porque é uma coisa cara. Caro, Não é caro. barato, pô. Você pega um porcelanato 1,20 por 1,20. Se o cara faz um monte de recorte, você perde uma caixa inteira a cada paginação. E até esse cálculo, né? Qual que vai ser melhor, o de 1,20 ou de 90 por 90? Porque às vezes o 1,20 por 1,20 não faz sentido. Às vezes é melhor instalar o de 90 por 90. Ah, não, nesse projeto faz sentido o 1,20 por 1,20. Em Sim. banheiro, a gente Economiza vê tudo. muito o erro também do cliente. Não, mas eu quero porcelanato de 1,20 porque é mais alto padrão. Beleza, qual que é o tamanho do seu box? 90. Então, por Caro. que você vai Não vai comprar o mais nunca caro caber uma de peça inteira, 1,20 e né? vai Não ter que entra isso. recortar, pagou mais caro por O nada, né? tipo de Tipo, revestimento, se é polido, se é acetinado. Então, o polido a gente não indica no piso, por exemplo, que o polido ele vai riscar, ele vai escorregar. Exatamente. Então, a gente sempre prefere o acetinado. Então, são insights que a gente já tem na nossa cabeça que às vezes para o cliente não é tão claro. Mas para a gente é óbvio, mas para o cliente não vai ser claro. Então, a importância da gente também estar junto nesse processo, né? marcenaria mesmo, cara, é uma coisa que o cliente não pensa em, tipo, onde vai ficar a lixeira da cozinha. E aí, Exatamente. aí a gente fala, "Nossa, parece que a gente descobriu o mundo. Nossa, vocês estão pensando até. Claro que a gente tá É pensando na lixeira, lógico. onde você vai É guardar a lógico, é vassoura, onde você vai. lógico, é lógico, Tudo, né? é lógico. Tipo. É. E as pessoas não sabem. A gente vai ganhando um pouquinho de experiência também, né? E eu não, claro, não vou deixar de dizer aqui que a gente acha também que a gente pode palpitar bastante, né? E é mais por experiência, por verem vocês trabalhando, vendo o quanto que de acertos que o arquiteto, que o engenheiro, que o design vai tendo, e o porquê que ele combinou aquelas coisas. Então,
projeto chega lindo para nós e não é só executar. A gente vai aprendendo também. É claro que todo mundo às vezes quer ser o cacique maior do que o arquiteto, né? E aí, não, tem que fazer assim, não precisa disso, é frescura, não sei o quê. Mas eu adoro quando o projeto vem mastigadinho, vem da Mariana. Ela já sabe, ela tem a experiência de bancada de marcenaria e isso facilita tanto minha vida, porque eu não preciso ficar lutando para provar para o cliente. Já foi, tem uma palavra que vocês usam muito, né? Ergonomia do projeto, como a disposição de cada coisa. Então, as meninas aprenderam do jeito pior, porque elas não contrataram vocês. E aí fizeram uma baita obra lá, e aí o marceneiro, engenheiro delas, né? Eu fui lá visitar e a gente vê o quanto que o cliente sofre. Porque às vezes entra um profissional, e todo mundo é oeiro hoje, né? Todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo é marceneiro, todo mundo é pedreiro, todo mundo é useiro. Então, tá difícil contratar a mão de obra. Muito, Eu tô muito. tendo dificuldades agora, eu tô remontando uma equipe na DRB Marcenaria, e eu tô com uma lesão na mão, eu vou ter que primeiro trazer uma pessoa para me cobrir e depois trazer algumas outras pessoas para poder montar de novo uma equipe. E eu tô vendo quão cada vez está difícil. Porque os nossos filhos, as pessoas mais novas, não estão preocupadas em querem. ser marceneiros, pedreiros e tudo mais. E eu acho que a classe dessa mão de obra mais bruta, ela tem que entender que ela precisa ser mais qualificada. Então, o cara, quando ele quer pensar nessa profissão assim, ele tem que passar pelo marceneiro, mas estudar para ser um marceneiro de verdade. Porque não cabe mais aquele cara que aprendeu com o marceneiro cabeça branca, né? E eu aprendi com muitos deles. Você falou esse negócio de ser novinho, né? Caramba, Ana, eu aprendi com isso também. Porque eu não quis ir para o CLT, eu de cara abri a empresa. Eu fiz o Senai e no segundo mês de Senai, eu abri minha marcenaria. Por teimosia, acabei cortando o dedo, porque não tinha muita Habilidade. habilidade na máquina. E eu comecei a vender, para vender fácil, falo pouco, né? Então eu vou para cima mesmo. E aí comecei a fazer as coisas. Errado. Hoje, toda orientação que eu passo para os meninos que me acompanham é o seguinte: terminou? Vai ali trabalhar numa marcenaria, veja como que o cara contrata, veja como que o cara. Mas para entender o beabá da empresa. Aquele que tem a veia empreendedora, estabeleça um aninho, no mínimo, mas para poder Exato. entender a cabeça de quem já está lá batendo lata, porque E outra, são tantas coisas diversas que a gente tem que entender, né? eu acho que também você entender o que você quer levar para sua empresa e que você Exato. não quer levar na sua É. empresa. O que eu Então, faço ou o que eu não é, faço? porque você vê os erros também e você fala, você tem esse senso crítico. Nossa, na minha empresa eu não vou fazer desse jeito, É. vou fazer diferente. Eu não sabia o que era certo e o que era errado. A gente vem numa concepção básica das coisas, Uhum. né? Mas E abrir uma não só empresa é muito técnico, eu sério. digo financeiro também. Então você aprender como eles se organizam financeiramente, como eles estão Exatamente. com prazo. Putz, na minha empresa eu não quero que seja dessa forma. Eu vou ser organizado, eu vou ter o departamento tal, X, Y, não só técnico. Técnico também é Sim, super sim, importante. sim. Mas eu acho que é importante você passar por isso para você entender o que você quer levar para você É. e o que você não quer levar para É que você. você ser empreendedor não é. Eu não sou arquiteta. O Enzo não é arquiteto. A gente é arquiteto, a gente é administrador, a gente é Exatamente. comercial, a Exatamente. gente. Pô, a gente tem que entender um pouco de tudo. A gente tem que entender um pouco de imposto, a gente tem que, né, tributação. Talvez você não vai Cara, fazer tudo, você tem um contador, tem que ter um contador bom atrás de você. inclusive, pode fazer o merchan do Já César? faz aqui, o Cezinha logo mais. Já fiz um pré-convite para ele. Esses dias a gente tava tomando um sol, tomando uma gelada. E aí eu já falei: você se prepara aí que logo, logo você vai estar no Chimbucano. Então, até nisso a gente deu sorte, assim, né? Por isso que eu te falo, nossa base ela é muito sólida em relação Então. a empresas. Então, tem meu Isso ajudou muito sogro, vocês, né? ele, então, é contador e entende tudo sobre isso. Meu, abriu empresa, tributação, coisas que empreendedor, nossa, nesse país sofre muito, assim, né? Tipo, é muita coisa que você tem que O ano eu saber. tinha coragem de pagar uma bala pro marceneiro, mas não tinha coragem de contratar um escritório legal para cuidar do meu financeiro. E eu sempre fui péssimo no financeiro. Venho estudando desde quando eu quebrei em 2020, quebrei feio, com uma obra monstro que eu perdi o contrato, aí tinha uma equipe toda na mão, e meu financeiro todo achava que tinha dinheiro, mas não tinha, porque esse dinheiro não é meu. Uhum. O dinheiro é da obra. Uhum. E como é que se administra o dinheiro da obra? Né? A gente fala que o pessoal mais bruto, assim, né, da linha de frente da obra, a gente pega muito do próximo para fazer o do que passou.
Porque a gente fica correndo atrás do rabo, a gente não, por si só, a gente não tem. Eu acho bacana quando você tem essa família com base legal que dá essa estrutura. E vocês são privilegiados por isso. Com Mas certeza. tem muita gente que não tem essa base. Por exemplo, eu não tive uma base muito legal financeira para me dar o beabá do negócio. Então eu olhava muito pais dos meus amigos. Ó, como é que o cara faz para isso aqui? Como é que é aquele ali? Então eu tive muitos ensinamentos maravilhosos do meu pai e da minha mãe, mas faltou ali a parte financeira. Ó, você tem que cuidar disso, você tem que fazer assim. Então quando eu decidi empreender desde cedo também, você tem que sacar que você tem uma parte que você tem que contratar o cara bruto, que é o marceneiro, que é o meu oficial, que é o ajudante, que vai sustentar essa equipe, mas você tem que ter um administrativo por trás. Com Então, ou certeza. você tem que ter um bom contador, também, às vezes, um bom advogado para cuidar dessa parte do CLT, dos funcionários. E eu me enrolei muito com isso também. Não gostava de registrar, fazia acordo, o cara chegava lá chorando as pitangas, que queria ganhar um pouco mais. Vamos fazer um acordo. São ciladas. São ciladas. E eu vejo muitos pequenos, como eu fui muito tempo, com essa dificuldade. E é um privilégio vocês contar essa história de que tiveram a base e aproveitar e estão aproveitando, né? Isso Não, deve ser cara, bom e demais. o que é mais engraçado, você vai falando e a gente vai. Pô, meu tio advogado também dá um puta Cara, vocês estão com uma rede de suporte pra apoio gente, muito legal, tipo. né? Muito Mas legal. é isso, a gente saber aproveitar as oportunidades. A gente entende que, cara, a gente tem muita coisa e que a gente. E também a gente é muito curioso, a gente é muito inquieto. Isso é bom. Então, não importa se a gente não tem aquilo, se a gente não tem o Tá, contato daquela pessoa. A gente tem alguém que tem. tá. Então a gente vai, a gente sai falando até encontrar, até, né, É, alguém sempre, todo mundo tá disposto a ajudar. Quando olha que Sim. você tem vontade, que você tem garra, Fome. Fome. fome, Eu fico falando assim, exato. qual que é o tamanho da sua fome? exato. Tem até um ditado que a gente fala, você tá a 2 pessoas da pessoa que você quer chegar. É. E aí, isso muda muito nossa cabeça. E a gente acredita que um negócio, ele se faz não sozinho. Então você sempre vai precisar de relacionamento. Relacionamento, eu acho que é um pilar, um dos mais importantes É o tal do quando você network, né, gente? faz um Network. negócio. Se você não tem, se você vai atrás, você tá a 2 pessoas de quem você quer chegar. Então, é um dos principais pilares que a gente hoje leva com a gente. E o que mais fez crescer a gente hoje foi o relacionamento. Network, a gente Tanto vai para falar muito sobre organização de isso. empresa, quanto para crescimento, clientes, enfim. Mas é um pilar que é um dos mais importantes que a gente leva com a gente para a vida, assim. Porque traz confiança, traz um elo muito forte e traz influência. Mas antes de entrar no network, o que chegou para nós aí, Fabi? Olha que tá bonito, Oba! hein? Chegou a pizza mais top aqui da quebrada. E é a pizzaria São Pedro. Ah, Vamos aqui, ó. Frango catupiry pra Ana. obrigada. Olha, Calabresa aqui pro Enzo. delícia. Opa, Vocês obrigado. ficam à vontade. O podcast do Chimboca, a gente janta, a gente toma café, a gente faz tudo aqui. E, cara, com esse privilégio de ter a Pizzaria São Pedro, irmão, é nóis, tamo junto. Gente, vamos entrar agora. Network, Enzo. Fala pra mim, qual que é a importância de um bom network para a empresa de vocês e para nossa área como um todo? Eu acho que se você quer chegar em algum lugar, você precisa sempre expandir seus horizontes. Nunca dá pra ficar onde você tá hoje. Você sempre tem que buscar estar em um lugar que você não tá. E isso é muito desconfortável. Já vou avisando que não é fácil. Até pra mim, eu sou uma pessoa mais quietinha, mais tímida. Mas você tem que se forçar a sair da onde você tá e ir atrás de quem realmente você quer chegar. E eu falo que de networking não no sentido de, cara, fazer amizade com alguém de uma forma interesseira ou algo assim. Eu acho que é de uma forma natural e naturalmente você vai chegar lá. Você não precisa ser interesseiro. Eu acho que são padrões bem diferentes e são padrões bem dissociáveis quando você percebe que alguém está sendo interesseiro e quando alguém está se aproximando de uma forma para fazer networking, porque eu acho que o networking é quando é natural. Você conhece alguém, você desenvolve uma fala, você Confiança. desenvolve realmente um relacionamento com a pessoa. Porque a venda não é você oferecer algo. Eu acho que até na nossa empresa, eu nunca cheguei em alguém que eu queria fechar o projeto e falei: olha, quer um projeto? Porque isso não vai acontecer. Então, a venda ela vai sair do processo, ela vai sair do contexto que você tá e ao longo do tempo. E não necessariamente vai ser com aquela pessoa, mas você Certo. vai ver com alguém proveniente daquela pessoa. O networking natural é para você ser você mesmo, você ser sincero e não necessariamente você tá querendo lá falando com aquela pessoa porque
você tá com interesse nela. O networking é natural. É o ganha-ganha, né? Exato. Mas eu acho que o empresário, ele também tem que ter esse viés de comunicação, né? Sim. Mesmo os mais tímidos, você é um comunicador, né? Você é assim. Então, assim, quando você fala com paixão, você chega a lugares que você nunca imaginaria, né? Então, por isso que tem essa diferença, né? Entre o interesseiro, porque é um cara que tem que se forçar a estar lá nos lugares, tem que forçar uma conversa, uma comunicação. Quando você gosta do negócio, quando você tem aquilo na veia, quando você é algo muito natural que acontece, né. Então você chega numa roda, você vai vender teu produto porque você ama aquilo e não porque você é obrigado, e porque: "Putz, é um saco e eu tenho aquilo e eu tenho que ganhar dinheiro no final do". O dinheiro é importante, sempre vai ser, mas Muito. assim, não é aquilo que dita a sua vida, os seus relacionamentos, né. Então, você ter a paixão por aquilo, eu acho que é uma coisa que faz total diferença também no networking em si, né, e na Sim. vida do empresário. Eu acho que pessoas compram pessoas e você sem quem você é a sua melhor ferramenta para você chegar lá. E pra fazer Boa, networking, né. Então, boa. é muito importante. O que eu acho, assim, a gente precisa de ter conexões. Eu acho que as pessoas podem sim nos levar para o próximo passo, sim. Eu acho importante quando a gente encontra um arquiteto, um engenheiro que nos alavanca para um cliente diferenciado. Eu já tive algumas experiências muito legais, outras não tão boas, mas satisfatório. Então eu acho que você tá no lugar certo e se esforçar para conseguir essa conexão, eu acho importante. Pode até parecer interesse, talvez, mas eu acho que se você quer estar nos 5 melhores que vai te influenciar a estar num estágio melhor, por que não trabalhar para estar lá, né? Então eu acho que às vezes a gente fica sabe aquelas crenças limitantes? "Ai não, será que eu vou pegar um arquiteto top que nem vocês para trabalhar? Será que eu vou estar lá?" Eu acho que o marceneiro, o pintor, o eletricista, o pedreiro, ele tem que olhar para esse negócio com olhos melhores, né? E eu sei que nós somos muito, tá em falta. Então, as pessoas, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, se você tem um pouquinho de diferencial, você tem sim que correr atrás desse network e tal, Sim. e ser honesto. E ser assim, ó, Ana, eu acho sim que eu posso agregar na empresa de vocês. Me dá um teste. E você tem que ser esse cara que vai bater na porta assim. E falar, olha, vai ser muito bom para você também, porque eu tenho isso e isso aqui de diferença. E o que tá faltando hoje é isso. Eu cheguei na casa de um cliente há um tempo atrás, e aí eu fui pôr o gabinete de banheiro, de cozinha, e eu não indico colocar fundos nos gabinetes de cozinha, né? Por conta da hidráulica e tudo mais. Então, é legal quando a obra ela já vem com a parede da área molhada revestida. Eu acho higiênico, eu acho fácil para qualquer tipo de vazamento. Não, você não vai ter que desmontar todo o seu gabinete, tirar pedra, essa coisa para tirar uma má conexão de um cano que acontece normalmente. Então você acaba é, colocando à prova todo um trabalho de marcenaria e marmoraria por conta de um vazamento que era só no teu fundo, com um bom revestimento ali, o armário no ponto de água já ia estar legal. E aí o cara não fez, o pedreiro não fez, e chegou para eu instalar a cozinha. Meu, de verdade. Eu pedi pro menino ir comprar uma latinha de massa acrílica, eu fiz, eu pintei e tá tudo certo. É o plus. Eu acho que a gente tem que se preocupar em entregar um pouquinho a mais do que é contratado, porque isso mostra para quem viemos também. E eu acho que tá faltando esse puxa-saco da área. Eu Eu acho que o concordo. puxa-saco foi muito mal visto, ele é muito mal visto. É claro que você tem aquele puxa-saco talvez maléfico, que é falso, que é interesseiro, mas pensa bem, normalmente é o puxa-saco que quer te agradar, que quer fazer um plus, que quer te entregar um pouco mais. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso na área. A gente tá muito assim, eu não penso no marmoreiro de fazer a caixa embaixo do roda base para ele só encostar pedra. O cara não pensa em fazer um acabamento legal para o marceneiro não, não sofrer tanto na hora do arremate. Então, eu acho que é um pouco de empatia É, dentro da obra. a obra é um ambiente muito hostil, né, onde todo É, mundo quer jogar a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, exatamente. ninguém quer assumir, né, o BO. Porque sim, toda obra, a gente quando o cliente chega pra gente, a gente fala: "Cara, obra não tem segredo, vai ter estresse. Vai ter. O que vai medir o teu estresse é a nossa capacidade de resolução, nós temos. Então Boa. assim,
Você Boa. quer se estressar menos? Porque eu não vou te prometer que você não vai se estressar, porque É. sempre é um processo, você está investindo naquilo, você quer, você tem as melhores expectativas sobre aquilo, você viu, você aprovou um projeto lindo, mas o processo, eu acho que como todo processo na vida, é um processo. Eu acho que é por isso que chama isso, né? Você tem que percorrer aquele caminho para chegar no resultado final. E esse resultado final só é positivo quando você tem pessoas que sabem o que estão fazendo e Sim. tem que ter essa sinergia. Por isso que a gente fala tanto de equipe qualificada, da gente, a gente escolhe a dedo os nossos fornecedores. A gente indica para o nosso cliente quem a gente conhece, quem a gente confia, quem a gente sabe que se der um problema, porque vai dar, tá ali para É. resolver, tá com a gente liga. Pô, aconteceu isso, você pode. Eu me preocupo. Eu falo pro marmoreiro, conversa com o marceneiro para vocês se alinharem e ficar bom para todo mundo, para não chegar lá. Ah, não, mas o E aí fulano fica que esse não me tal de joga-joga, entregou. né? É. Então a gente não deixa isso acontecer. Por quê? Porque a gente tem uma boa comunicação entre toda a Legal, equipe legal. e essa gestão, cara, facilita demais. E, Exatamente. assim, o cliente sofre muito menos. E a gente também. Mas como que a gente aprendeu isso? Aprendeu isso sofrendo, né? Exatamente. Então, errando. Então, hoje em dia, no nosso ambiente de obra, a gente tenta deixar o menos hostil possível, porque a gente sabe que é um mercado, assim, que qualquer coisa que acontece, é culpa de fulano, não é culpa minha. Por que você tá falando que é culpa minha? É. E é muito fácil também de colocar e deixar a culpa sem ser de ninguém. Porque Exatamente, como é. que você vai provar? Tinha 3 equipes dentro da obra, aconteceu, estourou um cano. Ah, mas o marceneiro estava aqui, o cara da marmoraria também, o pintor também. E aí, você fala quem que foi? Então, é isso, é criar uma sinergia, uma conexão e falar, cara, a gente Um tá aqui ambiente para se saudável, né? É. ajudar. Vamos entregar essa obra com menos estresse possível? Vamos. Então, beleza. Essa é a importância da gente ter todos os fornecedores ali na nossa carteira, pessoas que estão ali dispostas a ajudar, porque sabe que a gente também vai ajudar, né? Porque é uma Entendi. via de mão dupla, uma parceria é uma via de mão dupla, né? Sim, Seja em sim. qualquer aspecto. Numa obra que é um ambiente tão difícil, por que que não vai ser, né? Então, acho que E essa é a entender que diferença. às vezes pode ser até que esses fornecedores vão ser mais caros do que um outro. E com Só que certeza são, né? e no valor final não vai ser. Porque às vezes esse fornecedor que é mais barato, que ele vai te vencer por preço, muitas vezes ele vai acabar te entregando menos e você vai ter que gastar até mais, ou por uma É, falta de compromisso, ou por até calote, é. nós já vimos nesse mundo. Então a gente até fala, a gente sempre fala, o barato sai caro. Então a gente sempre tenta vender um serviço legal e nossas indicações sempre são E certeiras. aí que entra o capricho que você estava comentando. O que que custa eu fazer isso se eu sei que é melhor para o meu É. cliente? Ah, pegar uma massa gelada. Exatamente. Você, quando você cobra o valor que você tem que cobrar, que você tá bem posicionado, que você tá se sentindo bem com aquilo que você entrega, e com o que Você você fica faz, feliz de você fazer o fica que você. feliz, você quer o cliente satisfeito, você. Agora o cara que enxuga preço só Ele pra pegar, ele tá exatamente. puto de estar ali, É. ele E não se quer aparece uma trabalhar. arruela para ele pegar do chão, para não riscar o piso novinho que o cliente Ele pôs, fala ele não, não vai pegar. porque ele Ele, não tá feliz de estar não é lá, meu né? problema, foi o outro que deixou. Uhum. E aí essa mesquinharia que a obra a gente veio ficar muito triste, né? Porque eu já tive uma equipe razoavelmente grande já e a gente vê o fino trato do cara que cuida bem da sua máquina, do cara que varre, do cara que organiza, do cara do almoxarifado, das perdas. A confiança na obra é muito difícil, né? Uhum. É muito difícil porque o cliente está entregando o ouro dele ali para você, então tudo bem, você pega, eu acho que talvez vocês pegam mais obras no cru, que vai pelado o Sim, sim, apartamento, a né? gente pega Mas e quando a gente bastante. está com o cliente morando, Não, aí né? é. Que vem as coisas pessoais, que vem. Nossa, é tão difícil, né, gente? É muito difícil, porque é um lance de confiança, né? É. Com Obra certeza. E eu habitada acredito que é vocês têm que estar complicado. muito atento o tempo todo, né? Porque tem o nome de vocês na frente do negócio. Com Sim. certeza, com certeza. Então, por isso, né? Então, pô, acompanhamento de obra, cara, é uma responsabilidade absurda, né? Que a gente tem. É tudo Sim. isso que você falou. É. É até, tipo, é do. Obviamente que o cliente também, né? Tem clientes e clientes. Tem os clientes sem noção que quer responsabilizar a gente por tudo. Não, Tem um tudo! cliente filha da mãe também, né? Para não falar o. Exato, Né? né? Mas assim, Tem.
a gente se sente, mesmo juridicamente e tudo, a gente se protegendo, a gente quer entregar É. o melhor, a gente não quer que aconteça esse tipo de situação chata, apesar de que se acontecer, a culpa não é nossa, a gente sempre tá ali, né, enfim. Mas é isso, entra o cliente que é: "Ah não, a culpa é de vocês", tudo, nossa, tudo a culpa é do arquiteto. E Sim. tem o cliente que super compreende, acontece gente, e E é mesmo a perfil gente pessoa mesmo, né? Porque não tem muito pra onde correr. não. Quais são os maiores desafios de vocês dentro, assim, da obra como um todo? O que que vocês pontuariam? Vai, me dá 3 pontos, assim, chaves para uma obra andar bem. O que o cliente precisa ter para que você possa executar um bom trabalho numa obra? Cara, confiança, acho que Primeiro. primeiro, Confiança, confiança. eu acho O que Tá? O cliente cara quando tem que ele confiar no seu confia trampo. em você, cara, tudo flui, porque ele te dá carta branca, ele não Tá. importa, ai, não fica é o que você falou, mesquinharia, ai, não sei o quê, É. ele não desconfia de você, então você faz seu trabalho ali 100%, você dá o seu melhor ali, e você tá se sentindo também super tranquilo, que você tá fazendo o que você sabe fazer. Então confiança eu acho que é o pilar principal, assim. Agora mais 2, vai Enzo, joga um pra você. Ixi, a Ana vai Pode ficar com o pensar. terceiro. Vocês eu falam acho juntos o terceiro. que paciência. Uou! Porque às vezes o Ó, cliente quer a obra em boa. 20 dias, às vezes ele quer o projeto em 2 É, semanas, e eu não culpo ele, porque ele realmente não entende o processo, e a gente tenta sim. explicar o máximo, mas eu acho que paciência é onde a Só gente grana não consegue resolve, né, meu? exato. É. Eu acho que eu até colocaria dinheiro no terceiro, porque mesmo a gente. Eu acho que dinheiro, não só no quesito, muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas eu acho que ele saber o orçamento que ele pode e a gente vai Tá, ser traduzir honesto com o isso. orçamento. Porque eu não Exato. Exato. acredito que vocês trabalham só para classe A. Eu acho que tem clientes que procuram vocês. Como é que vocês estão ali? Vamos supor, o emergente, ele consegue trabalhar com vocês? O cara que tá ali apertado, ai, Ana, ó, Enzo, Consegue, a eu tô gente. com esse valor aqui. Será que dá? Ou você Super. só Inclusive, trabalha com folga? Ou não? Dá para Não. espremer? a gente até sempre pergunta se ele tem algum valor para investir, porque assim, Legal. muitos clientes não têm noção nenhuma de quanto custa, tá Tá. tudo bem. Mas a gente trabalha assim tanto com o público AAA, tanto com o público classe BC. média alta. Então, eu acho que o cliente, quando ele chega assim, tenho tanto para investir, é perfeito Cara, pra isso é bom gente. demais, né? Porque você Porque organiza todo o trabalho e a nisso. gente vai O usar a nossa budget do cara. expertise para saber, olha, se ele pode tanto, então vamos fazer um projeto dessa forma. Então ele Legal. já tá ciente, porque a gente sabe do mercado. Então a gente já sabe que se o É, cliente tem tanto para investir, eu já vou fazer um projeto que vai ser de acordo com isso. Então é o melhor dos E mundos, eu a gente acho que você adora. já levanta a bola também de diferença entre preço e valor. A gente não tá ligando ali para o quanto que o cliente, o apartamento é menor, a gente vai, né, cobrar o legal justo isso, ali no hein? projeto. Só que assim, já chegou clientes pra gente com um apartamento de 300 metros quadrados que não valorizavam nada o nosso trabalho, Uou, e não deu certo, inclusive, né, a gente falou: "Vamos parar por aqui, porque você realmente não respeita, não confia, não faz sentido a gente continuar". tá. Assim como teve projetos de 30, 40 metros quadrados que a pessoa falou: "Cara, eu quero fechar com vocês. Que legal, Quanto custa? O meu orçamento é limitado, vocês conseguem?". Conseguimos, que mas o legal. cara valorizava tanto a gente estar ali e enche tanto os olhos dele, e ele vê que a gente fez aquilo para a realidade dele, que ficou muito legal também. Isso que dá vontade da gente fazer e da gente continuar. Então, obviamente, nossa, a gente não quer, óbvio que a gente quer pegar o público enfim, a gente quer se destacar nisso. Só que eu acho que vai da paixão, assim, tipo, a pessoa realmente reconheceu o nosso trabalho, reconheceu, ainda assim quer, meu, a gente super vai fazer um Independente trabalho legal, da sabe. posição social que ela esteja. Já teve projetos de 400 metros quadrados que deu super certo, que o cliente era Com maravilhoso. certeza. Já teve esse projeto também de estúdios que também o cliente não foi. Então, assim, é muito mais sobre a pessoa do que sobre a renda dela. É. Eu acho que essa abordagem inicial do quão o cara quer trabalhar com você é legal, né? Eu trabalho muito no boca a boca ainda até hoje, né? E é muito gostoso quando você, então, porque você fez o do fulano, eu quero que você faça o meu. Meu, os clientes são os nossos primeiros vendedores, né? O cliente, ele já é sua loja aberta. Uhum. Ele já é o que expõe o seu trabalho. E quando ele sai bem feito, é maravilhoso porque você tem essa continuidade, né? Ainda mais no nosso mercado, ó, a indicação é primordial. A gente cresceu em cima de indicação. A Sim. gente hoje está crescendo e agora que a gente está realmente expandindo para fazer um marketing, um tráfego legal. Mas a gente cresceu com indicação. Eu acho que não é legal depender de indicação só.
Mas é muito importante a indicação para você também ter escalagem do seu negócio, né? Tá. Então, Aí a maturidade também, é, que a gente chega, né, no momento da empresa que a gente tem que entender. É muito gostoso e infla até o nosso ego em depender de indicação. Não, Mas, tem que ter um orgulhozinho também, né? tem. Pô, é mas gostoso. assim, é muito imprevisível. E a gente, como empresário, a gente não pode ter É, isso. A gente precisa de previsão, a gente precisa saber o quanto que a gente vai ter reserva, a gente tem que pensar em tá. tudo isso para Tem que ser poder. rentável Tem também, que ser né? rentável. Tem que ser Então, rentável. é isso, é a maturidade, né, nessa questão de indicação. A gente aprendeu muito também nisso. Então, hoje a Exato. gente está implantando outros métodos de captação na empresa por isso. Tá. E o que eu quero agora é colocar vocês na panela quente, né? E aonde dá mais problema? Quais são os profissionais que dá mais problema? Aonde vocês Hum. identificam, assim, cara, olha, aqui tem que ter um cuidado especial. Eu acho que não é o marceneiro. Ai, 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 Marceneiro, ai. ô voz aí atrás que tá quietinha, é o mais suave. Mas onde é que vocês têm que tomar mais cuidado? Que vocês falam assim, olha, meu, aqui é especial, tem que ter uma atenção diferente. Cara, marcenaria é o que a gente Marcenaria. mais. Marcenaria e civil. Civil A civil também. também é muito importante, justamente pela questão. Acho que é as mesmas questões Será que da é porque é a marcenaria. cereja do bolo? A marcenaria? É. Sim, é o visual, né? É o grande Porque, finale, né, não? cara, você vai fazer. Obviamente, a civil é uma parte muito importante, porque acabamento, enfim, um Claro. porcelanato mal assentado acaba com a obra Exato. completamente. Cara, mas assim, ainda você bota um tapete, dá pra. Não Claro. justificando, É. obviamente, mas a marcenaria não tem o que você fazer. É Sim. tipo, é o acabamento do Se acabamento do cagou, acabamento. lascou. E você está lidando com o maior sonho do cliente, porque o É. cliente A expectativa, pode né? ter adorado o piso, mas o armário é o sonho da E vida dele. outra, hoje, a marcenaria, ela impacta no maior custo da obra. Ai, até mais, então, a Tá nossa muito experiência, aquecido, né? até mais do que a civil. Então, é onde, Caramba. muitos É verdade. casos. Eu andei pegando uns Principalmente preços porque a aí, gente eu falei, pega caraca. apartamento, tipo, na cru, então não tem demolição, não tem muita coisa na civil. A Tá. marcenaria não, é painel pra tudo quanto é canto agora. Então, tipo assim, hoje em dia, nos nossos projetos, a marcenaria é o que mais implica, né, o investimento do cliente. Então, também é onde gera maior expectativa. E a gente não pode deixar de ressaltar que marcenaria é um trabalho manual. Então, tem ali, né, o seu Ainda assim. capricho. É. Tá muito Tá muito industrializado, né? industrializado, mas, pô, móvel curvo, que tá super em alta, a gente não usa muito. Eu Mas, gosto. cara, é o marceneiro que ainda tem que ir ali fazer. É, Existe indústrias, porra, mas é um puta maquinário, então ainda não tá, a gente ainda não tá nesse nível, né? Tipo, Eu acho que a marcenaria tá muito teimosa em ficar achando que dá pra virar todo o MDF. A gente tá deixando alguns materiais de lado, a gente tá colocando mais MDF sangrando pra poder curvar e tudo mais, porque tá virando tendência, o cara quer a melanina tal e tal. A gente tá deixando um pouco de vender a folha, tá deixando um pouco de vender a fórmica, talvez pelo custo, fica muito mais caro. Então, depois que o abençoado foi lá, sangrou todo o MDF e fez e provou que dá pra virar a melanina, cresceu. Então todo mundo agora tá sangrando, tá fazendo lá os frios então, para mas tem uma poder questão curvar. também da marcenaria. Só que racha, hein? Só que racha. E eu acho que assim, a marcenaria é um mercado que sempre tá mudando. É. Novas, tipo, móvel Vai e volta, curvo. né? É, exato. Quantas vezes o ripado? O ripado tá em baixa, né? Agora é o Sim, muxarabe, né? é um sim. Quem charada. foi infeliz? Foi vocês que inventaram esse Eu negócio, adoro não, um né? A charada, tá? gente ama, Puta cara. calabaçu. Sabe o que é muxarabe, gente? Muxarabe é um monte de quadradinho. É o ripado duas vezes, na Cara, vertical velho. e na horizontal. Aquele ripado que vai na sua cozinha. Imagina ele. Tá lá na vertical, não tá? Aí o arquiteto, algum abençoado, foi lá e inventou o horizontal. E aí ele grudou um no outro, só que pedacinhos. Ah, mas fica um jogo de luz Fica e lindo, sombra né? Fica muito top, legal, Fica top, cara. fica top. Pra limpar, nossa. Mas é tendência, né? É, É. e essa Tendência. tendência vai se transformando. Vocês Então, lembram? o mercado sempre vai ter que se transformando, sempre vai buscar novos aprendizados técnicos, Eu né? acho que não era da época de vocês. Tinha um canjiquinha, lembra o canjiquinha? Vocês não tinham isso? Cara, era Ok. os filetezinhos de mármore. E aí fazia os painéis como se fossem os ripados, só que era canjiquinha, era com pedrinhas brancas de mármore. Vocês não pegaram isso daí. Uma hora. Não. Não. Um de vocês vão voltar com Ó, isso uma em algum coisa que tá momento. usando muito também é abaloado, o repado abaloado agora, que também é Exatamente. usinado, aí também. Aí também ferra com a vida do marceneiro, É. né? Porque- Porque a gente tinha o post-form antigamente, que eram as portas já todas, né, que tinham a máquina Uhum. de virar. Eu tinha essa máquina, cara. Era muito legal. Eu trabalhava pouco, mas tinha.
E eu acho que essas tendências, elas vêm para mudar o mercado e ter venda. Talvez ter Uhum, venda. sim. Eu já tive cliente já que ligou e falou assim, ai, o ripado tá horrível aqui. Pô, um ripado maravilhoso, de 6 metros de largura e tal. Só que alguém andou falando para ela que não tá saindo mais. Então, exato. E aí força o cliente a trocar. Tá tudo bem. Se a gente faz carros novos aí que duram 10 anos, por que não fazer um painel que vai trocar? Meus filhos agradecem, né? A gente vê tem uma feira de Milão, né, super conhecida. Sim. A gente foi 2 anos. Cara, eles Que inventam cada legal, hein, meu? coisa. É A muito gente sempre É a bacana. tá maior lá. mesmo, né? É design, Casa Cor fica assim. ali. Ah, não. É É porque, na verdade, eles lançam e a muito. Casa Cor faz, né, no ano É. seguinte. Entendi. Agora tá um pouco mais rápido, né? Mas E é lá que assim, lança. a Casa Cor é uma mostra de decoração. Sim. Não é o foco dela não é a marcenaria. Mas na Feira de Milão, eles É têm foco na foco marcenaria. na No marcenaria. Que mobiliário, legal, né? No cara. mobiliário como um Então todo. ele E tem vocês já tiveram lá. Que sim, eles têm legal. os pavilhões. Então tem o pavilhão do mobiliário solto, tem o pavilhão da marcenaria, tem o pavilhão da iluminação. E o pavilhão da marcenaria tem cada invenção que Cara, a Cara, gente os não italianos, conhecia. a Eurocutina, os eles caras. dão um show É. de cozinha, né? Tipo, meu, é Cara, é loucura, maravilhoso. assim. E Não, as as ferragens, acho ferragens. que as ferragens mais Nossa, as ferragens incríveis. que você faz um móvel pesadíssimo, parecer levíssimo. Você pega o dedinho, ele já vai, Quando gira. chega um cliente e fala assim, eu queria uma ferragem mais moderna, eu já, sério, que legal, porque é tanto mesmo do É, mesmo, né? e tudo é possível, né? Se É. for ver, tipo, tem muita possibilidade bacana na marcenaria, Infelizmente, né? tudo custa, né? E não É, é todo mundo que tá disposto a pagar. Então, acho que essa é a nossa é. única questão, né? Porque aqui chega pra cá, no Brasil, chega muito caro essas novas tecnologias, né? É. Tipo, Eu acho, gente, eu acho que eles podem ser os caras mais pensativos e de criação, os maiores. Mas criativo, eu acho que ninguém ganha do Brasil. Eu ando vendo, agora que eu tô mais focado no Shimbocano empreendedorismo e focado em obra, eu tô consumindo muito os colegas. Eu nunca fui de entrar em grupos, de marcenaria, essas coisas. Agora eu tô olhando bastante. Meu, os caras inventam as coisas para competir com as ferragens mais modernas que o cliente não quer pagar. No- essas portas minetizadas que vem com aquele suportezão, que é caro, cara. Meu, R$ 1.500 um suporte daquele. Não é todo cliente Sim. C e D que vai conseguir comprar E a gente trabalha muito para esse público, né? Mas aí o cara inventa uns negócios muito loucos. Eu tô observando alguns marceneiros, eu tô para trazer um marceneiro aqui. Não vou falar o nome dele, que eu não sei se ele vai vir, mas eu vou convidar esse cara. Meu, o cara faz uns negócios, ele tá dando curso dessas portas mimetizadas e tal. Eu acho que eu vou até fazer, porque eu ainda não. Eu peguei pouco até agora. Então eu quero umas técnicas diferentes. E ele consegue inventar as coisas sem usar as ferragens. Então, meu, o marceneiro do Brasil, ele se vira com o que tem. Ele é muito criativo e eu tiro o chapéu, porque eu já tive muitos colegas, colaboradores, já cabeça branca, já, que os caras desenvolvem uns negócios muito fora do real, assim. E eu acho que isso agrega muito na obra, né? A obra do passado, de uns 20, 30 anos atrás, é essa obra da marcenaria bruta mesmo, que tudo era ali, né? Hoje a gente tem muita coisa. Hoje tem o corte certo aí que traz pra gente. Estava até compartilhando para vocês. O meu processo hoje, ele é 30% manual, 70% ele vem já mastigadinho. Então isso diminui também. Eu tenho uma equipe muito grande. E, infelizmente, você tem que começar a pensar nisso, né? Mas Vocês estão mais de olho nesse cara criativo ou vocês ainda falam assim, não, eu quero modernidade, eu quero trazer as ferragens, eu quero trazer sofisticação, ou vocês olha, trabalham meio a meio? eu Como acho que que é? tudo é o perfil do cliente. A gente tem nosso conceito, a gente tem nossa assinatura. Tá. Mas os clientes são variados. Então tem cliente que vai querer o luxo, que vai querer a Ah, exclusividade, vai querer ele ter. quer o troço caro vai mesmo. querer o Exato. importado. Vai Tá. ter cliente que vai querer falar, Alexa, abre a gaveta. Uau. E Que vai já abrir. tem, E né? já tem, Tem. exato. Assim como vai ter o Caraca. cliente que ele vai ter outro enfoque, mas a gente sempre vai trazer em cada desses clientes nosso conceito, nossa visão sobre arquitetura, atrelado aos conceitos do cliente. Entendi. Uma dúvida que eu tenho também. A Mariana anda muito confrontada com os projetos de IA, né? E aí ela me provando algumas vezes que um cliente mandou um negócio pra ela e mandou um troço muito louco, mano. Não tinha como ter uma porta ali, um vaso onde não era, mas deu um projeto para cliente. E aí acaba tirando um pouco, ou tentando tirar um pouco, esse trabalho do design, esse trabalho do arquiteto em criar o projeto. Aquele projeto
visual, não um caderno, mas o projeto que vende, né? O que a IA tá ajudando vocês e o que ela atrapalha vocês, porque por exemplo, a Mariana. Nossa, tô falando muito, dando exemplos do meu irmão, me desculpe, mas é porque eu observo muito. Vamos supor, ficou com febre, já vai na internet. Por que tal, 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 tal? Ah, meu, então todo mundo é médico, todo mundo analisa. Você vai no médico, você já vai com 2, 3 opiniões de alguma coisa que você leu, e aí você fica falando pro médico, o cara fica até injuriado. Ué, se você já chegou aqui com a solução, e pra vocês a IA, o que ela tem ajudado pra vocês? Então, mas eu acho que você deu um exemplo muito legal. Não é porque você jogou no Google que você é médico, que você vai entender o seu Exato. problema. A IA, ela ela te dá o que ela encontrou na internet, mas Ela ela não tem veio o nosso know-how. ela veio pra Sim. auxiliar a gente. Então, ela ajuda muito a gente que tem experiência e que sabe orientá-la, a gente sabe dar o prompt. Boa, é isso. O cliente não É o sabe comando, dar né? o comando. O prompt que é o comando. Não sabe, cara. Então ele pode ficar lá refazendo, fazendo 1000 vezes. Ele vai ter a IA tem os seus vícios, a IA, você molda ela nos seus Certo. padrões, nos seus parâmetros, então ela vai ter vícios, ela vai ter erros. E assim, quando chegar no erro técnico que você não conseguir, então assim, pode ferrar muito cliente se Tá. tipo, chegar nesse ponto. Porque Mas aí também é só a assim, imagem, né? é só imagem. E aí, vai dar para o marceneiro executar, aí que vai o mercado também se ajudar. Fala, tá bom, mas o que que eu faço com isso? Eu preciso de um projeto. Exatamente, E essa exatamente. imagem, muitas vezes, a pessoa não vai saber a forma com que fazer essa imagem, porque muitas vezes vai ter erro de escala, enfim, e mesmo que a IA evolua, ela nunca vai ter a sensibilidade do arquiteto. E outra, Então, vai colocar lá um piso. Ai, meu Deus, e agora onde que eu acho esse piso que a IA colocou? Eu nem sei o que que é isso. Que mármore que é esse? Que pedra que é? então, Não tem, entendeu? Então, tipo, pesquisa, pesquisa. É um trabalho que a pessoa vai ter tanto trabalho que ela fala, nossa, vamos contratar um arquiteto, acho que é mais é, fácil. Se as pessoas se interessarem mais, eu acho que elas vão contratar a gente mais para poder resolucionar o que a IA vai dar para elas, É sabe? verdade. É porque, assim, a orientação profissional e o que você criou tem toda uma história por trás. Você, para chegar ali, você desenvolveu, meu. Você entende vários A conceitos, eu gente treina entendo isso. nosso olhar, é, né, meu? A gente viaja, a gente Exatamente. olha, a gente vive a arquitetura. exato. Então a gente não tem medo da IA, pelo contrário, a gente tá adorando esse crescimento da IA, porque eu acho que ela vai Até porque nos tá ajuda. auxiliando muita gente Então, na na verdade, não tem nada de agilidade. susto, é Não, só pelo benefício. contrário, só benefícios. Benefício. Tá ajudando. A gente usa já a IA no escritório, ela otimiza muito o processo pra gente, então é muito bacana. E até o cliente que fez essa imagem aí chega pra gente: "Olha, eu gostei disso". Pronto, a gente já tem um briefing do cara. É verdade, você já tem Então tudo. otimiza nosso tempo. E o cara Exato. que entende o nosso trabalho, ele não vai nos vender pela IA, ele vai falar: "Não, eu gostei disso daqui, dá pra fazer algo parecido?". A gente vai lá, vai pegar um briefing: "Ah, você gostou dessa textura e tudo mais", e montar exatamente pra ele, A sabe. profissão arquiteto, eu até falo, né? Existe há mais de 2000 anos, né? Não vai ser agora que vai acabar. Não, e eu acho que cada vez cresce, porque as pessoas estão se ligando, né? Que você precisa mais confiar na Uhum. direção do profissional. Porque, de novo, tem muito picareta no mercado, né? E eu costumo falar assim também. Quando eu vou vender para o cliente e eu chego lá e o cara quer só um móvel, ele não tem um projeto, não tem nada. Como eu tenho a Mariana, da Inove 3D, tá fazendo merchan aqui, é, eu tenho alguém profissional que eu vou lá pegar o briefing desse cliente, eu vou lá ouvir a dor dele. E eu acho que na venda, eu consigo vender bem quando eu deixo o cliente falar. Com certeza, é Porque escuta. quando eu falo, eu só coloco goela abaixo. E aí eu fico dando opiniões e sugestões que ele tá viajando. Agora, quando a viagem dele é exposta, aí eu consigo reter o que ele quis dizer de verdade, porque aí eu tenho que reproduzir para Mariana. Com Nós certeza. tivemos um sucesso ontem eu mandei um quartinho infantil super pequenininho. Cara, é 2,20 por 1,90. Meu, é muito pequeno. 2 crianças. Meu, muito pequeno o apartamento. E ela conseguiu fazer um negócio incrível. Eu fiquei escutando, 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 escutando. Ela, mas você não vai falar nada? Eu falei, mas eu não tô aqui para falar. Eu quero que você me diga quais são as suas necessidades. E aí eu vou te apresentar algo bacana. Eu acho que ela ficou até meio assim comigo, a cliente. Mas aí, quando eu apresentei o projeto, ela, não, é exatamente isso. Só que eu me surpreendi, porque isso era real, dava para fazer. Eu falei, dá. Se saiu lá e ela projetou e tá aqui, é porque eu posso fazer. Então pode confiar. Quanto? Tanto. Meu, veio para cima e fechamos o negócio. Então eu acho que é importante sim ter essas ferramentas aí tecnológicas, vamos dizer assim,
essas inteligências novas, mas nada vai substituir o pensamento de vocês e entender. Eu acho que isso nunca nenhuma inteligência artificial vai ter. É olhar no teu olho e ver a tua emoção ali. O que você precisa de verdade para a gente poder tentar reproduzir e fazer o sonho desse cara, né? É muito Exato. legal. A nossa profissão, eu sempre falo isso até com o meu marido, com o Felipe. Eu falo, ele, na verdade, fala isso pra mim. Ele fala, cara, a arquitetura é algo que é apaixonante, assim, você Uhum. entra nesse mundo, ele fala, eu não sou arquiteto, mas eu sou completamente apaixonado por arquitetura. Porque, assim, você enxerga o mundo de outra forma. Então, assim, tudo que você olha, onde você vai, se você vai viajar, se você vai num restaurante, se você dá uma volta de carro na rua, tudo, você respira arquitetura. Tudo que tá na sua volta é arte, é design, é arquitetura. Então, você ter esse olhar ali, treinado para isso, te abre uma percepção de mundo muito grande. Então, a Sim. gente literalmente, a gente vive isso. Quando a gente fala que a gente vive a arquitetura, o urbanismo, a cidade, cara, a gente É, né? vive Tem tudo isso também, isso. né? A gente olha com um olhar calmo, a gente entende o que está acontecendo. Passa a ser só um lugar que você vive, um apartamento que você mora, aquilo ali se torna um lar, aquilo ali se Tá, torna a sua verdade. cidade, o lugar que você pertence, ou aquilo ali se torna o lugar que você mais gosta de ir no mundo. Tá. Então, tudo isso é arquitetura, é design, e tudo isso é um ambiente que o nosso mundo, né, a construção civil e tudo te proporciona. São sensações, uma sensibilidade que você cria. Então, eu acho que é muito importante isso que você falou, a escuta ativa. Você Boa. precisa ser humano o suficiente para colocar tudo que você aprendeu de lado, escutar o teu cliente, para depois disso Exatamente. você É. implantar tudo que Muito você legal isso, sabe. verdade. Então é isso, é viver, respirar e respeitar a arte e a arquitetura, porque a arquitetura é a nossa forma de arte, né, é uma das coisas Exato. mais lindas que a gente pode oferecer para o mundo e é o nosso talento, é o nosso dom. Então eu acho que quem valoriza isso e entende isso, não questiona nem valor e nem outras coisas, assim, e não vai abrir o espaço para uma IA tirar isso da gente, É, sabe. quando o cara vem com o papo de caro pra mim, eu já. É, eu aprendi algumas coisas, sigo alguns caras, alguns coaches doidos aí, que a Fabiana gosta demais de coach. E. Né, Fabi? E aí. E é importante, mas tem algumas falas de algumas coisas que eu acho que é muito importante. Quando o cara chega falando que é caro, ele não tá preparado para ter teu produto ali. Não? E eu aprendi a ler isso. E eu já olhei no olho do cara e falei: tá tudo bem. Uma hora você vai ter preparado para ter o meu produto. Tá tudo certo. Porque normalmente o barato é porque ele não vem entregando o que ele tem para entregar. E normalmente o justo, sim, o justo entrega. E você pode colocar ele na prateleira de caro, tá tudo bem, mas talvez você não esteja preparado para ter esse produto agora. Isso não significa que você não vai estar amanhã. Então você já quebra um monte de objeções aí de alguém que vem taxar você como um maluco e ladrão, né? Nossa, Exatamente. pelo amor de Deus, Daniel. Você tá roubando agora? Cara, uma chapa de MDF, R$ 600. Uhum. Como é que você trabalha? Como é que você entrega um guarda-roupa hoje, competindo com uma loja de modulado, que o cara não vende hoje um guarda-roupa por R$ 2.000. Não existe um guarda-roupa de R$ 2.000 hoje. Você compra três chapas. O guarda-roupa menor que vai, três chapinhas, já deu 1.500. Cadê o trabalho? Cadê o custo fixo? Cadê o variável? Cadê todo o trabalho de uma marcenaria, de funcionários, de. Não tem como, né? E nunca vai Então, chegar também não na vai forma, na chegar. função, no design, naquilo. Não é a Exatamente. mesma coisa, Então, não é o mesmo produto. É, as tudo. ferragens, a disposição, Uhum. eu acho que é todo um contexto, né? Todo um E é tudo contexto. questão de perfil também. Às vezes o cliente não é perfil para você e tá tudo É. bem também. Não é, o seu posicionamento é um e não é condizente com a vivência desse cliente e tá tudo bem. E Sim. você entender que nem todo mundo, você não vai agradar Não todo vai, mundo. não Então, vai. faz muito parte do nosso dia a dia isso também, como vendedor, como empreendedor. Você tem um posicionamento e não vai ser todo mundo que você vai agradar e que nem vai todo mundo vai entender o seu valor. Legal. E tudo bem. Não Isso é precisa. maturidade. É, Muito bom. Cara, eu fico muito feliz de vocês jovens. Quantos anos você tem? eu tenho 27. 27? Vocês já nessa caminhada aí, empreendendo, tendo essa visão de empresa como profissionais, eu acho que isso é muito bom. Não dá mais para pensar só em ser arquiteto. Às vezes eu divido isso com a minha esposa também. Eu falo assim, ó, não dá só para ser designer. Você tem que ser vendedora também. Você tem que ser
o administrador também, né? Eu vejo as meninas aí na comunicação, é a mesma coisa, né? A gente tem que ser. Você não precisa fazer todos os processos. Você não precisa fazer o processo do César, o processo do advogado, mas você tem que ir o Tem que mínimo ter possível. noção, Você não tem que ser um tapado, até para não tomar os Pelé, né? com Porque também tem certeza. profissional de todo calibre aí, do bom e do ruim, para servir a gente. Com certeza. A Camarote Sales, é isso? É. A Camarote Sales, hoje ela entrega uma arquitetura de interiores, o de exterior, o do exterior também, a parte de fora, você falou de urbanismo. O que vocês fazem hoje? O que a empresa hoje disponibiliza na sua carteira de produtos, assim? Qual é a arquitetura de vocês? A gente trabalha com todos Tudo. esses modelos. Tá. Então, a É gente. certo o que eu falei? Eu tenho Não, tá algum termo certinho, tá É, diferente? certinho. projeto arquitetônico, projeto de interiores, tá, Tá. Porque tá bem. a gente tem a formação de arquitetos, inclusive, uma ótima formação, a gente gosta muito. E a arquitetura a gente entende como algo completo e Tá. complexo. Então, em todas as escalas, a gente aprendeu a lidar em tudo. Então, desde do design de móveis até uma cidade inteira, a gente está trabalhando em todas as escalas. E a gente adora essa versatilidade. E a gente acredita que faz parte também. Quando a gente projeta uma casa, do zero, a gente acredita que o exterior tem que dialogar com o interior de alguma forma, Tá. misturado à essência do cliente, misturado à essência do arquiteto. Quando a gente projeta uma cidade, é uma responsabilidade enorme, mas é muito legal porque você está mexendo com as vidas das pessoas, Sim. fluxo de pessoas, de trânsito, de tudo isso vai influenciar no dia a dia. Então, é uma profissão muito apaixonante porque é possível você lidar com todas as escalas e isso que é a graça, né? A gente gosta muito, né, mas só trazendo aqui um pouquinho para o que a gente mais faz hoje, né, a gente faz de tudo, a gente tem esse know-how né, a gente tem muita influência, então até a escala urbanística a gente tem totalmente o know-how para fazer, mas hoje em dia a gente está focado mais em projeto de arquitetura mesmo, que é as casas do zero, edificações, né, Tá. enfim. E também a gente faz bastante interiores, né, que é um público bem quente aqui, né, É verdade. em São Uhum. Paulo, que São aí Paulo. até onde a gente lida muito com você, Com né, a como marcenaria. marceneiro, enfim, É. mas é isso, a gente gosta de entregar desde a fundação até a plantinha no vaso, Exato. né. Mas é Então, tudo. interessante, né? Porque a maior demanda hoje do mercado é interiores. É, com Isso é Interiores. certeza. inegável, Tá muito desde o início do Tá aquecido. bem escritório. aquecido. Sempre foi e acredito que sempre será também. Mas é interessante também que desde o ano passado tá vindo uma demanda muito grande de corporativo também. Eu Tá. acho É um que movimento pós-pandemia, né, é, as pessoas voltando e exato, eu acho tendo que é cada É, vez porque tá mais a gente tá voltando uma vendo esse galera, né? Tá movimento, saindo do home exato. office, né? E a empresa surgiu na pandemia, né? Então a gente pegou Ah, é. esse distanciamento, eu até brinco, né? Quando eu me dei o toque, falei, cara, eu quero abrir uma empresa, foi quando eu fui demitido de um estágio, porque eu trabalhava com arquitetura corporativa como estagiário, e aí durante esse boom da pandemia, eu saí do escritório por conta do que aconteceu várias questões nessa Certo. época, e eu falei, cara, eu quero agora seguir meu próprio caminho. E foi a partir daí que a Legal. gente juntou e né. foi E na atrás. época as pessoas buscaram a gente muito para criar home offices, e agora que o home office saiu, No estão buscando a corporativo, gente para fazer escritórios é corporativos. muito engraçado esse movimento, né? Cara, eu acho uma delícia ver vocês aí. Eu tenho um exemplo aqui também do Guilherme e da Vitória na Vai de Guedes. Vocês conheceram um pouquinho da estrutura deles. E eu tenho essa paixão pelo empreendedorismo, acho maravilhoso. Tenho tomado um pouco mais de cuidado, a gente vai ficando meio calejado por onde a gente passou, por onde a gente fez. Mas aí vai chegando um pouquinho de idade também, você vai começando a escolher suas guerras, né? Suas Uhum. lutas, né? Mas ver essa pegada que vocês têm, a forma como vocês têm levado, eu já acompanho vocês aí há alguns meses e tenho visto o que vocês estão entregando. Parabéns, vocês estão indo muito bem. Esse é o caminho. Agradeço. Tem que Obrigada. aparecer, vocês têm que aparecer mais. O Chimbocano está aqui à disposição de vocês, a Diversa está à disposição de vocês também. Legal. E a DRB também está à disposição de vocês. Ah, legal. Adorei. Vamos Estamos fazer aqui. A gente está mais enxuto, mas a gente está para servir. Então, eu brinco que hoje eu estou escolhendo um pouco mais, né? Eu quero me divertir. Quero ganhar Legal. dinheiro? Também quero, porque isso move a gente também, né? Mas a marcenaria, até tentei largar, sabe? Mas, mano, Mas não dá. eu gosto Ela não demais te desse largou. negócio. Eu tô contundido, mas não abatido. Então, eu já É, tô pensando numa nova equipe.
porque apareceu um BOzinho aqui, mas eu também já tô lidando com isso, e talvez é um tempo bom para eu pegar os 15 anos que eu tenho. Vou fazer agora em agosto 15 anos de marcenaria, e entre muitos erros e acertos, viu? Vou te falar. Nós falando muito sobre uma palavra de expectativa, né? A expectativa que o cliente tem do final da obra, do sonho realizado, do que vocês entregaram como projeto e execução. A expectativa que um simples marceneiro ou uma marcenaria média ou grande porte pode entregar na realização de um sonho. A expectativa é muito grande. Então, eu já frustrei cliente com atraso, com problema, com BO. Então, eu sei o que é quando você alcança a expectativa, mas eu sei também quando você frustra. E a gente é muito sério o que a gente faz. E aí é bom ver quando você tem uma equipe assim, como a de vocês, que vocês têm esse brilho aí. Então é gostoso demais ver. Já deixo aqui aberto totalmente as portas do Chimbocano para vocês, para quando a gente trazer mais pessoas. Por que não trazer um engenheiro mais experiente como seu pai? Legal. Um cara da imobiliária como o seu, fazer um bate-bola, trocar figurinhas e misturar gerações. Legal. Né? Eu acho que Legal. isso é legal, é essa a proposta agora da terceira temporada do Chimbocando. Eu queria agora, a gente está chegando ao final, queria que vocês deixassem redes sociais, informações, o que vocês puderem para que a Camarote Sales seja mais vista ainda. Somos aqui pequenininhos, mas eu quero ser aí mais um canal para vocês estarem aí despontando. Então, por favor, a câmera é de vocês, deixem um recado para os clientes de vocês e para os novos. Né? Eu, como blogueira, não posso falar que é o nosso principal método de comunicação, né? Instagram, cs.arquitetos, então acompanha a gente lá. Tem bastante conteúdo legal que a gente tá criando, bastante coisa bacana. E o que mais, Enzo, que eles podem... Acho que o Instagram é o nosso principal No método, Instagram, né? a gente tem o site que tá bem Ele tem o site, completinho verdade. para vocês verem. Então, Camarota com 2 M's, Sales com 2 L's. Gente, nosso sobrenome é difícil, vai ter que deixar na tela. Show de bola. Show de bola. Olha, vocês me perguntaram no começo do programa por que do Chimboca, né? Eu tenho a Chimboquinha aqui. E eu sempre ofereço para os meus convidados para a gente fazer um brinde por esse programa maravilhoso que foi. Foi uma delícia gravar com vocês. E daqui a pouquinho, eu queria que vocês querem experimentar? Claro, por Quer saber de onde favor. Vamos, com certeza. a chiboquinha mesmo não tá muito bola pra nós não, mas eu amo a chiboquinha, é algo que me acompanha aí muito tempo. Eu vou dar um dedinho Poxa. só pra vocês, porque a gente tem que ir embora, mas é uma delícia. Olha. E no tempinho que tá meio friozinho, né? Olha aqui. Bora vai descer, experimentar. que vai descer quente, uma delícia. A Cibele já tá ali. Esse copo pra mim não serve, tem que ser um maior, né? Ô, louco. Um dedinho, esse aqui eu vou deixar pra mim, tem muito. Vamos lá. Experimentar o que Olha gerou aí! esse apelido, Aqui, ó. hein? Então isso aqui foi 18 anos, né, meu? Os 5 amigos e a gente foi para umas bagunças e foi muito bom. E aí voltou com a minha Brasília verde de roda gaúcha, que era a Chimboca. E aí voltou eu, Chimboquinha, e vamos que vamos. E aí cresceu o Chimboquinha. Saúde, Isso aí, saúde. obrigado. Desce quentinho, bom demais. Ó, é bom mesmo, hein? Gostoso, levinho. Chiboquinha tem nos melhores mercados. Olha, Você pode ir esse lá, eu nunca vi, Chiboquinha. hein? Tamo junto, hein? Mesmo vocês não ligando pra nós estamos aqui. Ah. E vamos que vamos. Galera, olha, que episódio maravilhoso. Obrigado mesmo pela generosidade de vocês. Obrigada. Ter colocado essa energia muito positiva aqui. Adorei estar com vocês. E estamos à disposição, tá? Legal. Galera do certeza. Chimbocano, obrigado. Mais um episódio aqui com esse pessoal muito legal. E eu quero sempre estar aí dentro da casa de vocês. E agora novidades, né? Então vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de negócios. Para você que quer aparecer aqui no Chimboca, não é difícil não. Manda um direct aqui pra gente, conta a tua história, a gente vai avaliar, vai ver tudo que a gente pode fazer para poder te servir, contar e colocar você aqui nessa cadeira e vir contar um papo bacana com a gente, tá bom? Agradecer ao pessoal da Vai de Guedes, agradecer ao pessoal da Pizzaria São Pedro, a você também da DRB, obrigado, liga pra gente, vem contratar o nosso serviço, nós estamos aqui para te servir. Tô esquecendo de alguém? Galera, Diversa Comunicação, eu vou deixar por último, tá bom, Sibeli? Revista Radar. Vai lá dar uma olhada nos caras, os caras são bons. Para você que quer dar uns tiros com segurança e do jeito certo, é fazendo
esse esporte muito legal que está crescendo demais, o Airsoft, campos preparados com super segurança e com pessoal muito profissional, hein? Então, na revista Radar, eles acompanham todo mundo e cobrem todo esse esporte aí com pessoal muito sério. Então, obrigado por tudo. Meninas da Diversa, muito obrigado, mais um episódio. Obrigado aí por você estar sempre com a gente aqui. Quer aparecer? Quer entrar no digital? Quer ser visto com qualidade? Diversa Comunicação vai cuidar de você aqui no Grupo Chimbocano. Então vem pra cá. Um beijo pra vocês, obrigado por tudo. Galera, tamo junto, hein? Chimbocano, terceiro episódio com tudo aí. Grande abraço, fiquem com Deus.